Como gerenciar seu dinheiro no dia de pagamento? Chegou o dia de pagamento. Para muitos, é o melhor dia do mês. Aquele momento em que a conta bancária parece respirar novamente. Mas, com essa sensação boa de ter dinheiro, também vem a responsabilidade. O que você faz agora que o pagamento caiu? A decisão que você toma nesse exato momento pode impactar todo o seu mês e, se for bem pensada, pode mudar o seu futuro financeiro. Eu sei, é fácil cair na tentação de gastar tudo de uma vez. Aquele novo gadget, roupas, jantar fora. Dá vontade, não dá? Mas calma. Antes de sair gastando, respira fundo e segue comigo. Vou te mostrar um método simples, em 5 dicas, para você organizar seu dinheiro de forma prática, sem precisar de planilhas complicadas ou gastar horas do seu dia. Vamos juntos aprender a tomar decisões financeiras inteligentes, para que seu dinheiro trabalhe para você e não o contrário. Fase 1. Mapeando sua renda. A primeira coisa que você precisa entender é exatamente quanto dinheiro você tem entrando na sua conta todo mês. Pode parecer óbvio, mas você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que não fazem esse cálculo de forma correta ou completa. Aqui está o ponto. Não é só sobre o seu salário. Muitas vezes, temos outras fontes de renda que somam ao nosso ganho mensal. Por exemplo, se você trabalha com algo extra nos fins de semana, ou faz freelas nas horas vagas, ou até mesmo tem um investimento que gera um pequeno rendimento mensal, tudo isso conta como parte da sua renda. Aqui vai um exemplo simples. Se você trabalha em um emprego de tempo integral e recebe R$ 3.000 por mês, mas faz bicos aos fins de semana e ganha mais R$ 500 com isso, sua renda mensal é, na verdade, R$ 3.500. Além disso, é fundamental saber o valor líquido da sua renda. O que significa isso? É o quanto realmente entra na sua conta, depois que o governo leva a parte dele em impostos e outras contribuições. Se você trabalha, esse valor já vem descontado no seu salário, então basta olhar o extrato e ver o que caiu na sua conta. Mas, se você é freelancer ou autônomo, precisa calcular isso, considerando que parte do seu ganho precisa ser reservada para pagar impostos depois. Imagine que você fez um trabalho freelance e recebeu R$ 1.000. Parece ótimo, certo? Mas, se você tiver que pagar 10% de imposto sobre esse valor, sua renda líquida será, na verdade, R$ 900. Sempre calcule com o valor líquido em mente para não acabar com surpresas desagradáveis mais tarde. Fase 2. Dividindo as despesas em 3 categorias. Agora que você já sabe exatamente quanto ganha, é hora de planejar como gastar esse dinheiro de forma estratégica. E é aqui que muita gente se perde. A grande sacada para organizar suas finanças é dividir seus gastos em 3 grandes categorias: essenciais, prazeres e futuro você. Vamos detalhar o que cada uma dessas categorias significa. 1. Essenciais. Essenciais são aqueles gastos que, como o nome sugere, são imprescindíveis para viver. Não tem como escapar. Aqui estamos falando de moradia, alimentação, transporte, saúde, contas de luz, água, internet e, se você tiver, as mensalidades da escola dos filhos, por exemplo. Esses são os gastos que você tem todo mês, caia chuva ou faça sol. Agora, uma dica importante. Ao listar seus gastos essenciais, seja o mais realista possível. Às vezes, a gente subestima o quanto gasta com as necessidades do dia a dia e acaba comendo boa parte do orçamento sem perceber. Pegue seus extratos bancários dos últimos meses e veja o quanto você realmente gasta em cada uma dessas áreas. Um erro comum é subestimar o gasto com alimentação fora de casa, por exemplo. Aquele cafezinho diário pode parecer inofensivo, mas no final do mês ele pode ter devorado um bom pedaço do seu orçamento. 2. Prazeres. A vida não é só pagar contas, certo? A categoria de prazeres existe justamente para você curtir o presente sem culpa.
Aqui entram os gastos que tornam a sua vida mais divertida e confortável, mas que não são necessariamente essenciais para sobreviver. Isso inclui lazer, entretenimento, compras de roupas, saídas para jantar, assinaturas de serviços de streaming como Netflix e Spotify e hobbies. Mas, atenção, é fácil deixar essa categoria sair do controle. Um bom exemplo é aquela assinatura de streaming que você mal usa, mas paga todo mês. Está gostando de ter, mas será que está valendo a pena? Esse é o momento de fazer uma análise crítica e definir prioridades. O que realmente faz diferença para a sua qualidade de vida e o que está só consumindo seu dinheiro sem que você perceba. 3. Futuro. Você. E por último, mas definitivamente não menos importante, temos o futuro você. Essa categoria é dedicada a poupanças e investimentos, ou seja, a tudo que você reserva para garantir que o seu eu do futuro esteja bem cuidado. Pode ser desde a construção de uma reserva de emergência até investimentos para a aposentadoria ou outros objetivos de longo prazo. Aqui vale a regra de ouro. Pague-se primeiro. Ao invés de esperar sobrar algo no final do mês para economizar, spoiler, quase nunca sobra. Separe um valor assim que o dinheiro cair na conta. Dessa forma, você prioriza suas metas de longo prazo e cria o hábito de poupar. Regra dos 50, 30, 20. Uma boa forma de distribuir o dinheiro entre essas três categorias é seguir a famosa regra 50, 30, 20. De acordo com essa regra, 50% da sua renda líquida vai para os essenciais, 30% para os prazeres, 20% para o futuro você. Mas, lembre-se, essa regra é um ponto de partida, não uma lei imutável. Talvez os seus custos essenciais sejam maiores do que 50% da sua renda. Ou talvez você queira ser mais agressivo na poupança e guardar 25% para o futuro você. Ajuste as porcentagens de acordo com sua realidade, mas sempre mantendo o equilíbrio. Por exemplo, digamos que sua renda líquida mensal seja de R$ 3.000. Aplicando a regra 50, 30, 20, você teria $1.500 para gastos essenciais, $900 para prazeres e $600 para poupar e investir no seu futuro. Fase 3. Organização e automação. Agora que você sabe onde o dinheiro vai, vamos falar sobre a importância de organizar e automatizar seus pagamentos. Quando você automatiza, está se protegendo de um dos maiores inimigos da gestão financeira: o esquecimento. Quer ver como isso funciona? Vamos pensar nos gastos essenciais, como aluguel, contas de luz e água. Ao invés de confiar na sua memória para pagar essas contas todos os meses, programe o débito automático. Dessa forma, você elimina o risco de atrasar ou esquecer algum pagamento e ainda evita pagar juros e multas por atraso. Isso também vale para suas transferências de poupança. Quer ver um exemplo prático? Assim que o seu salário cair, programe uma transferência automática para sua conta de poupança ou investimento. Pode ser R$ 200, R$ 500, não importa. O importante é que essa transferência aconteça automaticamente, logo no começo do mês, para que você nem sinta falta desse dinheiro. A vantagem de automatizar seus pagamentos e transferências é que você não precisa depender da sua força de vontade. Afinal, a gente sabe que no calor do momento, a tentação de gastar pode ser grande. Quando o processo já está automatizado, você elimina o risco de se sabotar. Fase 4. Acompanhando e ajustando. Agora que você já organizou tudo e automatizou o máximo que pôde, é hora de acompanhar os resultados e fazer os ajustes necessários. Aqui entra uma das partes mais importantes da gestão financeira: a revisão mensal. No final de cada mês, reserve um tempo para sentar e olhar seus gastos. Compare o que você planejou com o que você realmente gastou. Isso vai te ajudar a entender se você está no caminho certo ou se precisa fazer ajustes. Gastou mais do que o planejado no área de prazeres? Pode ser a hora de repensar algumas escolhas. Por outro lado,
Se você gastou menos do que imaginava, talvez seja uma boa oportunidade para poupar ainda mais. Aqui está um exemplo simples. Digamos que você planejou gastar 1.500 rádios nos seus gastos essenciais, mas acabou gastando 1.600 rádios. Esse aumento foi inevitável. Como uma conta de luz mais alta do que o esperado? Ou você acabou gastando mais em algo que poderia ter controlado? Essa análise é fundamental para ajustar suas expectativas e seu orçamento para o mês seguinte. A ideia aqui não é se culpar por ter saído do planejado, mas aprender com isso e fazer melhor no próximo mês. A gestão financeira é uma jornada, e cada mês é uma oportunidade de aprender e melhorar. Fase 5. Protegendo-se. Contra imprevistos. Por fim, chegamos à última fase. Proteger-se contra imprevistos. Emergências acontecem, e muitas vezes elas podem desestabilizar toda a sua vida financeira se você não estiver preparado. Por isso, é essencial criar um fundo de emergência. Um fundo de emergência é basicamente um valor que você reserva exclusivamente para situações inesperadas, como uma demissão, um problema de saúde ou até uma reforma urgente na casa. O ideal é que esse fundo tenha de 3 a 6 meses dos seus gastos essenciais. Vamos voltar ao exemplo da renda líquida de 3.000 reais. Se seus gastos essenciais são 1.500 reais por mês, o seu fundo de emergência deve ter entre 4.500 e 9.000 reais. Parece muito, eu sei, mas comece devagar. O importante é ir construindo esse fundo aos poucos, todo mês, até alcançar um valor que te dê segurança. E aqui vai mais uma dica. Mantenha esse dinheiro em uma conta separada. Isso vai evitar que você gaste esse valor com outras coisas. O fundo de emergência é a sua rede de segurança, e você só deve usá-lo em caso de necessidade real. A chave para o sucesso financeiro é a constância. Não é sobre ser perfeito o tempo todo, mas sobre fazer ajustes e melhorar um pouquinho a cada mês. Lembre-se, cada passo que você dá hoje, por menor que seja, é um passo em direção à sua liberdade financeira. E quando você aprende a equilibrar os gastos do presente com os planos para o futuro, você transforma a sua relação com o dinheiro. Então, da próxima vez que seu salário cair na conta, respire fundo, siga essas 5 dicas e veja como sua vida financeira vai se transformar.